Quem é Melquisedeque? E se essa figura misteriosa guardasse segredos sobre Cristo que nunca contaram a você? A história dele revela como Deus planejou seu relacionamento com ele muito antes da criação. Ao longo de Gênesis, Salmos e Hebreus, você vai entender por que esse conhecimento sagrado, escondido à vista de todos, é tão importante para nós hoje. A história não contada de Melquisedeque começa após uma batalha em Gênesis 14. Esse capítulo serve de pano de fundo para o encontro misterioso entre Abraão e Melquisedeque. Esse momento carrega profundas implicações sobre como a Escritura revela o sacerdócio. Conhecemos Melquisedeque pela primeira vez, depois da corajosa jornada de Abraão para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado após um conflito regional. Quando Abraão retorna vitorioso da batalha, perto do vale de Savé, uma figura aparece, calma, desarmada, vestida com simplicidade real. Era Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. Nele, a Escritura nos apresenta um exemplo vivo, um rei sacerdote cuja história aponta para algo maior que Deus revelaria em Cristo. Em suas mãos, Melquisedeque trazia pão e vinho, os presentes de paz mais antigos. O texto diz que ele era sacerdote do El Elyon, que significa Deus Altíssimo, o mesmo Deus em quem Abraão confiou ao deixar sua terra natal. Esse encontro não foi coincidência. Mas quem ele era, afinal? Imagine a cena. As fogueiras do acampamento ainda ardem baixo, o cheiro de poeira e ferro preenche o ar. Soldados descansam em silêncio, mas toda a atenção se volta quando esse estranho misterioso surge. Seus movimentos são precisos, o olhar firme, e ele fala com a autoridade serena de quem já sabe o que o céu está fazendo. Não há introdução, nem genealogia, nem arauto para anunciá-lo. Ele simplesmente chega. Abraão para. O acampamento silencia, e ele sabe que este não é um encontro comum. Está diante de algo sagrado. Melquisedeque pronuncia uma bênção sobre Abraão. Gênesis 14:19 diz: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Suas palavras são breves. Abraão se inclina e lhe oferece o dízimo de tudo, um sinal antigo de honra e reconhecimento. Nesse instante, aquele que tem maior autoridade abençoa o outro, e a Escritura registra o momento com um silêncio deliberado. Aqui, o silêncio não é ausência, é intenção. Num livro obcecado por genealogias, essa lacuna repentina se torna uma mensagem. O próprio nome Melquisedeque significa rei de justiça. Sua cidade, Salém, significa paz. Juntos formam um retrato. Justiça e paz lado a lado numa estrada marcada pela guerra. No pensamento hebraico, justiça é retidão de aliança com Deus. Paz é a integridade restaurada. Esse homem encarna ambas. E você quase consegue sentir isso, não é? Como se a Escritura parasse aqui para deixar você ver como a justiça e a paz um dia se encontraram face a face. Os próprios títulos são uma cifra, uma chave deixada à vista. Escondida nesses nomes, há uma profecia esperando amadurecer, porque na Escritura até os nomes carregam revelação. Quando justiça encontra paz, um rei sacerdote se levanta. Um rei sacerdote era alguém que governava e intercedia diante de Deus, uma ponte entre o governo do céu e a vida humana. Antes de continuar, curta o vídeo e me diga nos comentários: você já tinha ouvido falar de Melquisedeque? Agora, o pão e o vinho em suas mãos não são presentes comuns. São sinais de hospitalidade sagrada e símbolos de boas-vindas divinas, uma mesa de restauração depois do conflito. Esses presentes ecoarão mais tarde em uma ceia, séculos depois. O que parece apenas pão e vinho revelará um dia uma aliança escrita com sangue. Esse momento acontece séculos antes da lei ou da linhagem levítica. O serviço de Melquisedeque prova que o verdadeiro sacerdócio começa com a escolha de Deus, não com descendência humana. Abraão, cansado da batalha, mas impressionado com aquele momento, reconhece a grandeza diante dele.
Sua oferta reconhece um posto espiritual mais elevado que o seu. A Escritura não diz mais nada sobre Melquisedeque aqui. Nenhuma família, nenhuma história, nenhum fim. Por isso, o silêncio é proposital. Deixa uma silhueta onde esperávamos uma narrativa, uma lacuna intencional que nos guia ao plano do céu. É assim que a Escritura planta mistérios, com brevidade, com intenção. Gênesis abre uma porta, mas não entra por ela. O homem que abençoa Abraão desaparece das páginas, mas sua sombra permanece, estendendo-se por Salmos e até Hebreus. Mas a história dele não acabou. O mistério de Melquisedeque começa a se revelar. O que foi visto em sombra aqui, um dia, se mostrará por completo. Um sacerdócio eterno, inquebrável e vivo. A noite em que Abraão encontrou Melquisedeque deixou mais do que uma bênção. Deixou um símbolo à espera de ser compreendido. Gênesis 14:18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Esses elementos simples, uma refeição e um encontro, carregam um mistério que a Escritura ecoa por séculos. O dízimo selou o momento, mas foi a mesa que o definiu. Pão e vinho não eram simples gestos de hospitalidade. Eram a linguagem da aliança, o padrão de comunhão entre o céu e a terra, selado com alimento compartilhado. Uma aliança significa que Deus faz uma promessa irrevogável e depois dá um sinal visível para provar que cumprirá. Essa refeição fala essa linguagem muito antes do Sinai ou de Moisés, antes de qualquer lei do templo. O padrão aparece cedo porque Deus já está contando uma história maior. Dá quase para sentir Deus esboçando o plano da redenção bem aqui, nessa estrada empoeirada. Mas o padrão não termina aqui. Séculos depois, na noite anterior à sua crucificação, Jesus partiu o pão e disse que era o seu corpo. Ergueu o cálice e o chamou de nova aliança no seu sangue. Lucas 22:19. O eco é claro. O pão e o vinho de Melquisedeque encontram seu cumprimento nas mãos do verdadeiro rei sacerdote. O que antes era imagem numa estrada empoeirada, torna-se declaração de redenção eterna. A mesa que começou em Salém termina num cenáculo. Escritores cristãos primitivos reconheceram essa conexão. No século IV, João Crisóstomo ensinava que a refeição de Melquisedeque prefigurava a mesa de Cristo, um sinal de que Deus havia planejado essa refeição sacerdotal muito antes da última ceia. Outros nomes antigos, como Ambrósio e Agostinho, ouviram o mesmo sussurro. Viram em Gênesis 14 um ensaio divino da aliança que viria. Eles não estavam inventando um mistério, mas rastreando um que sempre esteve escondido à vista de todos. O pão e o vinho também são uma declaração de ordem. Na cultura antiga, reis faziam banquetes para selar alianças, mas aqui é o rei sacerdote quem oferece a refeição em nome do Deus Altíssimo. Abraão recebe, Melquisedeque dá. O fluxo é descendente, da fonte divina à fé humana. O dízimo que vem depois, o 10º de Abraão, reconhece que essa mesa pertence ao céu. O ato de devolver não é pagamento, mas reverência. O maior abençoa, o menor honra. O padrão do sacerdócio começa a emergir. Deus dá, a humanidade recebe, e a gratidão sela o vínculo. Quase se pode ouvir a primeira lógica da aliança se formando. Se Melquisedeque traz pão e vinho, um dia o próprio Deus deverá trazer algo maior. Se um rei sacerdote pode abençoar com símbolos terrenos, o que acontece quando o próprio sacerdote do céu se oferece? Essa pergunta paira sobre cada altar e cada profecia, até o dia em que Deus a sela com um juramento. A mesa é silenciosa, mas seu significado é imenso. Todo sacerdócio futuro olhará para essa estrada e verá nela seu ponto de partida. E quando Jesus se senta com os discípulos, ele não inventa novos símbolos, ele cumpre os antigos. O que começou como pão e vinho nas mãos de um sacerdote misterioso se torna salvação nas mãos do Filho de Deus. Mas o mais impressionante da cena em Gênesis é sua simplicidade. Sem trovões, sem templo, sem multidão, apenas um sacerdote e um patriarca trocando algo sagrado. Nesse silêncio, a Escritura esconde sua prévia da redenção.
Um padrão colocado com tanta delicadeza que gerações quase não o notaram. O primeiro sussurro divino da nova aliança soou em Salém, quando Melquisedeque colocou pão e vinho diante de Abraão e o abençoou em nome do Deus Altíssimo. Esses presentes ressurgirão na história, agora carregados pelo verdadeiro e eterno Rei Sacerdote. A mesa, um dia posta em meio a um campo de batalha, reaparecerá num mundo sedento de paz, e seu significado será enfim compreendido. E se Deus estivesse ensinando sobre aliança através dos gestos mais simples desde o início, e se o pão e o vinho sempre tivessem sido sinais de um amor que cumpre suas promessas, esse juramento virá séculos depois, quando o próprio Deus declarar que esse sacerdócio jamais terá fim, e a promessa de Melquisedeque se tornará lei. Séculos se passam enquanto o silêncio em torno de Melquisedeque espera para ser rompido. O que começou como pão e vinho numa mesa à beira da estrada, agora se eleva como um decreto real. O sussurro torna-se juramento. O Salmo 110:4 diz: O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa única linha abre o tribunal do céu. O Deus que falou e criou o mundo, agora jura pela própria palavra. A refeição da aliança torna-se um compromisso divino, e quando Deus jura, a história toma forma. O mesmo Deus que enviou o rei sacerdote de Salém, agora anuncia um sacerdócio que jamais terá fim. Imagine Jerusalém num dia de entronização. As trombetas soam, o povo se reúne, e um salmo é entoado para abençoar o novo rei. O ar de Jerusalém treme enquanto o juramento ecoa pelos muros de pedra e os átrios do templo. Mas esse salmo fala além do trono diante deles. Ele começa com um mistério. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Depois sela essa autoridade com uma promessa: tu és sacerdote para sempre. O rei no trono de Davi está sendo exaltado, mas as palavras vão além de qualquer reinado humano. Um trono e um altar acabaram de ser unidos por juramento divino. Em Israel antigo, ninguém ocupava os dois papéis. Os sacerdotes vinham de Levi, os reis de Judá. Essa divisão mantinha culto e governo separados, até Deus prometer unir tudo isso em uma só pessoa. Mas no Salmo 110, Deus une esses papéis, nomeando um rei sacerdote cujo governo e misericórdia jamais falharão. O antigo símbolo do pão e do vinho agora ganha explicação. A breve aparição de Melquisedeque torna-se um plano. Aquele que o cumprirá não herdará seu lugar por genealogia, mas por nomeação divina, selada com juramento. Por isso, o Salmo 110 ocupa o centro da revelação posterior. Ele é citado ao longo do Novo Testamento mais do que qualquer outro salmo, porque define com precisão o papel do Messias. Cada palavra carrega peso. A frase "Tu és sacerdote para sempre" define o tempo. Para sempre significa sem fim. A frase "segundo a ordem de Melquisedeque" define o padrão, sem genealogia, sem sucessor, sem interrupção. Juntas, elas estabelecem um sacerdócio fundamentado na palavra inquebrável de Deus. O juramento introduz permanência. Nos tribunais humanos, juramentos selam promessas. Na Escritura, o juramento de Deus sela a realidade. No momento em que ele jura, a promessa não pode ser desfeita. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele prende a própria palavra, ele faz aliança com a própria história. Se Deus se vincula por juramento, o que isso diz a você? Que ele quer que você confie que sua misericórdia jamais se esgota. Pense no que isso significa. O sacerdócio levítico dependia de nascimento e morte. Cada geração substituía a anterior. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, confirmado pelo juramento de Deus, está além do alcance da morte. Esse salmo celebra um sacerdote que se assenta ao lado do trono de Deus e ainda ministra misericórdia. A refeição em Gênesis introduziu a comunhão entre céu e terra. O juramento em Salmo 110 garante que essa comunhão nunca será interrompida.
O juramento paira no ar, esperando explicação. Séculos se passam até que alguém ouse abri-lo. O autor de Hebreus mais tarde abrirá esse salmo como quem destranca um arquivo selado, explicando como o juramento muda todo o sistema de acesso a Deus. A transição de símbolo para decreto se completa. A aliança agora tem voz e voto. O juramento de Deus não apenas promete, ele estabelece. O pão e o vinho mostraram comunhão. O juramento a torna permanente. O rei sacerdote de Salém torna-se o modelo do sacerdote que virá em carne e servirá para sempre. A mesa de Melquisedeque torna-se o trono do Messias. O silêncio de Gênesis é respondido pelo trovão do Salmo 110. Consegue ver como o padrão se forma? O que começou como hospitalidade tornou-se herança. O que era uma refeição, agora é missão. O juramento ecoará novamente no livro de Hebreus, onde sua permanência se torna a âncora da salvação. Se o Salmo 110 é o voto de Deus, Hebreus é o arquivo aberto que revela o que esse voto realmente significa. Séculos após Davi entoar o juramento inquebrável, uma nova voz surge, uma carta. Essa carta é o livro de Hebreus, e finalmente abre aquilo que antes só havia sido vislumbrado, o mistério de Melquisedeque. Hebreus trabalha com algo que os estudiosos chamam de tipologia, ou seja, enxergar figuras anteriores como padrões vivos que apontam para Cristo. O autor faz algo que ninguém havia feito antes. Ele lê o silêncio de Gênesis como revelação. O juramento do Salmo 110 agora exige explicação. Chegou o momento do Espírito mostrar o que aquele silêncio significava. Hebreus 5:10 inicia o caminho. Cristo foi designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse único versículo destranca um mistério que esperou 1000 anos. O autor traça uma linha direta entre o Salmo de Davi e o próprio Jesus. Este é o ponto de virada de todo o mistério. A palavra jurada por Deus, escondida à vista de todos por milênios, agora está atrelada diretamente ao Messias. A pergunta é simples, mas profunda. Que tipo de sacerdote ele é e em que seu sacerdócio é diferente? Hebreus responde em camadas. No capítulo 7, versículos 1 a 10, o autor relembra a cena de Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontra Abraão, o abençoa e recebe o dízimo. Então vem o raciocínio. O que abençoa é maior que o abençoado. O ato de dar por parte de Abraão significa que Melquisedeque está em posição superior. E como os descendentes de Levi vêm de Abraão, até os sacerdotes levitas reconhecem essa ordem mais antiga e superior. A lógica é silenciosa, precisa e inabalável. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi por desígnio divino. Depois, Hebreus vai mais fundo. Hebreus 7:11 pergunta: se a perfeição pudesse ser alcançada por meio do sacerdócio levítico, por que haveria necessidade de surgir outro sacerdote? A pergunta não é retórica, é investigativa. O autor está rastreando a mudança. Quando Deus introduz um novo sacerdócio, ele também sinaliza uma mudança na estrutura da lei. A ordem antiga podia oferecer símbolos, mas a nova oferece substância. O sistema antigo dependia de nascimento e substituição. Este depende de nomeação divina e vida eterna. O juramento de Deus no Salmo 110 torna-se o eixo central. Hebreus 7:21 o cita diretamente. O Senhor jurou e não mudará de ideia. Tu és sacerdote para sempre. O autor explica que o sacerdócio de Jesus é garantido por esse juramento, o que significa que ele não pode falhar. Todo o sacerdócio anterior terminou com a morte. Este perdura porque sua base é a própria palavra de Deus. Dá para imaginar o silêncio naquela sala iluminada por lamparinas, enquanto essas palavras penetram fundo. Um grupo de cristãos primitivos reunidos, talvez em Roma ou Jerusalém, lendo a carta em voz alta. Eles ouvem a afirmação: agora há um sacerdote que nunca morre, cuja intercessão nunca cessa, cujo sacrifício não precisa ser repetido. Para um povo acostumado a ofertas contínuas e mediadores humanos, devia parecer que o céu estava se abrindo.
E Hebreus aprofunda ainda mais. Nos versículos 23 a 25 diz: houve muitos sacerdotes, por isso ele é capaz de salvar completamente os que se aproximam de Deus por meio dele. A ideia é simples, mas impressionante. A salvação dele permanece porque sua vida nunca termina. Esse é o coração do método do autor, o que podemos chamar de teologia do silêncio. Onde Gênesis omite genealogia, Hebreus encontra sentido. É como se o autor estivesse mostrando o que todos os outros haviam deixado passar, o código divino escondido à vista. A ausência de linhagem familiar em torno de Melquisedeque não é uma omissão, é uma pista. Num livro repleto de genealogias, essa ausência fala alto. Ela sugere um sacerdócio eterno em sua essência, sem começo nem fim registrados, espelhando o padrão divino cumprido em Cristo. Por meio dessa leitura inspirada, a Escritura interpreta a própria Escritura. Gênesis fornece a silhueta, o Salmo 110 traz o decreto, e Hebreus revela a estrutura por trás de ambos. O sacerdócio de Melquisedeque torna-se a lente para entender Jesus, designado por Deus, garantido por juramento, eterno em poder. E quando você lê sob essa ótica, começa a ver como cada parte da Escritura se encaixa como um desenho oculto que agora entra em foco. O padrão de Melquisedeque nunca foi acaso histórico, foi uma prévia divina de permanência. O pão e o vinho foram o ato de abertura, o juramento, a promessa. Hebreus traz a explicação. O sacerdócio agora repousa sobre uma vida indestrutível. O que antes parecia uma lacuna em Gênesis agora se lê como projeto intencional. O silêncio sempre falou, só esperava a geração certa para escutar. Uma ordem sem funeral e sem sucessor, esta é a revelação que Hebreus confirma. Consegue perceber a progressão? Pão e vinho tornaram-se juramento e permanência. Agora, a permanência se torna acesso. Por causa deste sacerdócio, o caminho para Deus está aberto, mas nem todos interpretaram o mistério dessa forma. Alguns buscaram nomes antigos, tentando resolver o que Hebreus deixou implícito. A tradição antiga afirmava que Melquisedeque poderia ter sido Sem, filho de Noé, preservado através dos tempos. Para entender por que essa teoria persistiu por séculos, é preciso sair do cânon e entrar na memória rabínica e nas margens da tradição. Hebreus deu uma resposta divina, mas algumas tradições não conseguiram deixar o silêncio em paz. Queriam um nome, uma linhagem, um rosto que coubesse no mundo dos patriarcas. Assim surgiu uma teoria antiga. Talvez Melquisedeque fosse Sem, filho de Noé, sobrevivente do dilúvio, patriarca da bênção. A ideia fazia sentido para os primeiros intérpretes judeus. Pela linha do tempo de Gênesis, Sem viveu o suficiente para se sobrepor a Abraão. Ele adorava o Altíssimo e sua linhagem produziu sacerdotes e reis. Se alguém poderia aparecer como rei sacerdote antes de existir o sacerdócio de Israel, Sem parecia a escolha óbvia. Escritos rabínicos preservaram essa identificação por séculos, descrevendo Sem como o justo que servia ao verdadeiro Deus muito antes do Sinai. Mas Hebreus enxerga diferente. O mesmo silêncio que gerou especulação torna-se parte do projeto divino. O autor não afirma que Melquisedeque não tinha pais. Ele observa que a história não os menciona. A omissão vira a lição. Em um livro repleto de genealogias, essa ausência aponta para um sacerdócio enraizado na eternidade, não na herança. E é aí que a teoria de Sem falha. A genealogia de Sem é cuidadosamente registrada a partir de Noé, geração por geração. Gênesis nomeia seu pai, seus filhos e as nações que vieram dele. Aquilo que Hebreus destaca, o silêncio deliberado, não se aplica a Sem. O registro fala alto demais para que ele se encaixe no papel. Igualar os dois seria desfazer o padrão que o Espírito pretendia revelar. Ainda assim, a velha tradição mostra o quanto os antigos leitores sentiam a necessidade de preencher a lacuna, o quanto a aparição súbita de Melquisedeque lhes parecia extraordinária. Seu surgimento repentino na narrativa exigia explicação,
e Sem oferecia familiaridade. No entanto, Hebreus nos ensina a deixar que o silêncio do texto fale por si, sem forçar um nome onde ele não foi dado. Dá quase para imaginar aqueles primeiros mestres inclinados sobre seus pergaminhos, tentando construir uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. Eles viam o sobrevivente do dilúvio e o sacerdote de Salém como uma só figura, tentando dar sentido a um homem que parecia demasiado eterno para ser apenas mortal. Mas o autor de Hebreus puxa o véu numa direção diferente, rumo à tipologia, rumo à forma de Cristo prefigurada no próprio desenho narrativo. Esse é o ponto de virada. A linhagem terrena dá lugar à permanência celestial. Um nome famoso, mas a chave errada. Essa frase resume o teste. A teoria de sem honra, a curiosidade antiga, mas não abre a porta teológica. O sacerdócio de Melquisedeque permanece como uma categoria divina, moldada pelo próprio juramento de Deus e cumprida no sacerdócio vivo de Jesus. Os antigos rabinos buscavam genealogia, o Novo Testamento buscava permanência. Por que tantos se contentaram com uma resposta parcial? Talvez porque o mistério nos deixa inquietos. A Escritura deixa lacunas que a fé precisa atravessar. Cada geração precisa decidir: preencher o silêncio com imaginação ou confiar que o silêncio foi intencional. Essa tensão interpretativa, o desejo de resolver versus o chamado para esperar, é o que faz a história de Melquisedeque perdurar. Ela nos lembra que, às vezes, a revelação se esconde dentro da contenção. E ainda assim, além das bibliotecas rabínicas e da voz firme do cânon, outros pergaminhos eram copiados em cavernas do deserto. Carregavam o mesmo nome, Melquisedeque, mas sua figura crescia, tornava-se cósmica, já não mais Sem, mas algo infinitamente maior. O debate não terminou nos corredores rabínicos. Séculos depois, outra comunidade levou o mistério de Melquisedeque para o deserto. Nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, fragmentos de pergaminho esperavam em jarros de barro. Quando estudiosos os abriram em meados do século XX, um deles trazia um título impressionante: 11 que Melquisedeque. O nome por si só já sugeria algo imenso. Dá quase para sentir o ar mudar, como se um capítulo esquecido da Escritura tivesse emergido. Imagine a cena: uma câmara de pedra pouco iluminada, um estudioso retirando areia de um couro frágil, revelando linhas que não eram lidas havia 2000 anos. O pergaminho chama Melquisedeque de aquele que proclamará liberdade aos cativos, ecoando Isaías 61 e Levítico 25. Nessa visão, ele anuncia o jubileu final, o ano em que dívidas são canceladas, terras restauradas e prisioneiros libertos. O jubileu significava libertação, o retorno de todas as coisas à ordem correta. Mas aqui, o rolo atribui esse papel ao próprio Melquisedeque. Ele é retratado como um libertador celestial, um sacerdote cósmico que julga os espíritos das trevas e está acima dos anjos, executando justiça sobre Belial, o nome que davam ao governante do mal. Esse Melquisedeque já não é o rei silencioso de Gênesis. Ele se tornou um guerreiro do céu. O sacerdote da paz transformou-se no príncipe do juízo, um lembrete de como a esperança pode remodelar a revelação. A figura de Melquisedeque havia crescido demais para caber numa história breve. O povo de Qumran vivia sob opressão, ansiando por intervenção divina. Eles liam o antigo texto através da lente de sua própria esperança. Se Deus enviou um dia um rei sacerdote para abençoar Abraão, talvez enviasse aquele mesmo ser novamente para abençoar a criação e libertá-la da escravidão. Ainda assim, essa visão vive no comentário, não na Escritura. Ela mostra o que o nome despertava em corações famintos por redenção. O autor de Hebreus provavelmente conhecia esse tipo de expectativa, mas manteve a linha clara. O padrão de Melquisedeque se cumpre apenas em Jesus. O retrato de Qumran amplia a sombra, mas o Novo Testamento mantém a luz firme. Todo exílio, toda injustiça, toda oração sem resposta esperava por essa libertação. E embora o rolo não seja canônico, sua imagem nos ajuda a sentir
a dimensão da expectativa que cercava a vinda de Cristo. Pense bem, no deserto da Judéia, um nome que sussurrou em Gênesis havia se tornado o símbolo da liberdade final. É esse o poder dos silêncios da Escritura. Eles convidam a imaginação até que o cumprimento chegue. Essa descoberta amplia nossa visão. Agora vemos como a história de Melquisedeque se estendeu da história para a esperança, de um rei na terra para uma visão do juiz celestial. Gênesis plantou a semente, o Salmo 110 lhe deu raízes e Hebreus mostrou a flor. A visão de Qumran apenas prova o quanto a semente havia penetrado fundo no solo da expectativa. Por que essas ideias ficaram escondidas por tanto tempo? Talvez porque seu momento já havia passado. A luz já havia raiado em Cristo e as sombras não precisavam mais falar. Mas sua redescoberta nos lembra da vastidão que um único nome pode alcançar. A recepção pode ampliar a silhueta, mas apenas a Escritura molda a moldura do retrato. Os rolos revelam a fome do coração humano por um libertador. O Evangelho revela a resposta, de pé, à plena luz. E justo quando se pensa que o mistério atingiu seu auge, outro texto aparece, um que ousa contar de onde veio Melquisedeque. Além dessas visões do deserto, existe mais uma versão da história, copiada em outra língua, onde o próprio começo de Melquisedeque torna-se um milagre. Os estudiosos o chamam de Dons Enoque, um texto não canônico, copiado em eslavônico séculos após a queda de Jerusalém. Dentro dele, encontra-se uma história que tenta explicar o que a Escritura deixou não dito, o início do próprio Melquisedeque. A narrativa começa em silêncio, como se o mundo prendesse o fôlego. Um sacerdote chamado Nir e sua esposa Sopanima vivem em santidade. Ela concebe em segredo, com o rosto iluminado por uma luz sobrenatural. A criança nasce radiante, pronunciando bênçãos desde o primeiro suspiro. Sopanima morre, mas o bebê sobrevive, e Nir lhe dá o nome de Melquisedeque. Então a história se torna maravilhosa. Um anjo desce, envolve o menino em luz e o leva ao paraíso até que o dilúvio passe. O dilúvio torna-se seu esconderijo, o céu, seu abrigo. Algumas versões dizem que ele foi ocultado no próprio Éden, preservado para restaurar o sacerdócio na era vindoura. Nessa visão, Melquisedeque é mais que um homem. É um milagre guardado entre os mundos. É fácil entender por que essa história capturou a imaginação. Ela tenta preencher o silêncio de Gênesis com maravilhas. Os autores de Segundos Enoque queriam um começo para aquele que parecia não ter nenhum. Pintaram-no como humano e emissário divino, unindo céu e terra através de um nascimento livre de corrupção. É o mesmo anseio que atravessa todas as épocas, ver a santidade entrando na história. Para eles o mistério exigia explicação, e o assombro foi sua resposta. Para aquelas comunidades antigas, era uma forma de honrar o que não conseguiam definir. Se Melquisedeque parecia atemporal, talvez fosse separado desde o nascimento, para trazer de volta a santidade a um mundo caído. A história soa como uma visão contada à luz do fogo, bela, mas confunde a linha entre reverência e imaginação. Essa versão pertence à tradição, não à Escritura. Mostra até onde a imaginação alcança quando a Escritura permanece em silêncio. Ainda assim, o padrão que ela desenha, uma figura justa preservada no meio do juízo, ecoa verdades queridas pela própria Bíblia. Deus sempre preserva uma testemunha, mesmo quando o mundo esquece o seu nome, e isso vale ser lembrado quando você se pergunta se a fé ainda importa no seu próprio tempo. O que aprendemos com isso? Que o silêncio convida a narrativa e o anseio escreve suas próprias escrituras. Cada geração tenta completar o quadro, mas é o cânon que mantém o centro firme. A voz de Segundos Enoque nos lembra da fome humana de ver o invisível, de explicar o eterno na linguagem do nascimento e da luz. Dá quase para sentir a curiosidade reverente daquelas mãos antigas, copiando o texto à luz bruxuleante da chama. Eles perseguiam o mesmo mistério que seguimos por Gênesis e Hebreus, um rei sacerdote cujo início e fim pertencem somente a Deus. Quando a Escritura silencia,
As histórias correm para ocupar o espaço. E à medida que essas histórias se multiplicavam, também se multiplicava o assombro. Dos pergaminhos do deserto à luz apócrifa das fogueiras, a sombra de Melquisedeque continuou crescendo, até encontrar seu cumprimento numa cidade outrora chamada Salém, depois Sião. Ali, o nome encontra seu propósito em Cristo. Aquele breve encontro num vale empoeirado cresce até se tornar uma promessa que se estende até a eternidade. Você viu as sombras, agora veja o padrão se encaixar por completo. Gênesis 14 apresenta o rei sacerdote de Salém surgindo com pão e vinho. O Salmo 110 transforma esse encontro num juramento real. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus abre toda a história, mostrando que Jesus é o cumprimento desse padrão. Cada texto se apoia no anterior. Gênesis planta a semente, o Salmo dá o juramento, Hebreus revela o plano. O próprio cânon foi desenhado para convergir aqui. Salém, a cidade da paz, torna-se Jerusalém, a morada de Deus. O Salmo 76 diz: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Até a geografia prega. O mesmo solo onde Melquisedeque abençoou Abraão torna-se o monte do trono de Davi e o caminho onde o Messias andaria. O rei sacerdote de justiça e paz encontra seu verdadeiro nome em Jesus, cujo governo e intercessão jamais terão fim. Ele não substitui a ordem de Melquisedeque, ele a completa. Imagine esse fio atravessando os tempos. Abraão recebe pão e vinho. Davi canta sobre um sacerdote eterno. O Filho de Deus parte o pão e o chama de seu corpo. Você pode seguir esse fio em cada página. É o mapa oculto da redenção nas Escrituras. O símbolo amadurece em substância. O juramento feito no Salmo 110 torna-se aliança viva quando Cristo ressuscita dos mortos. Aqui, a silhueta antiga surge à plena luz. Os títulos de Melquisedeque, Rei de Justiça, Rei de Paz, descrevem a missão do Messias. Seu ofício como rei sacerdote antecipa uma união que a história de Israel só pôde vislumbrar. Governo e misericórdia unidos numa só pessoa. Hebreus lê esse mistério em voz alta e lhe dá forma. O sacerdócio já não depende de ancestralidade ou de muros de templo. Depende de uma vida indestrutível. Dá para sentir o alívio nas palavras. Aquilo que os profetas ansiavam ver chegou. Cada linha que antes sugeria, cada juramento que antes esperava, agora se resolve no Cristo vivo. O caminho de Salém a Sião termina num túmulo vazio. A aliança passou do símbolo à permanência, do altar ao trono. A cidade da paz guarda um trono para um rei sacerdote. Esse trono está ocupado agora. O padrão se cumpriu. O silêncio foi respondido. Cada pergunta antiga sobre como se achegar a Deus encontra resposta naquele que está à sua direita e intercede pelo seu povo. Pense na simetria. O pão e o vinho de Gênesis, o juramento do Salmo 110, a revelação em Hebreus, todos traçam um único gesto contínuo de misericórdia divina. Cada momento foi uma porta para a mesma realidade, um sacerdócio que atravessa os séculos, culminando em um Salvador que reina em justiça e paz. Isso muda a forma como você vê o design das Escrituras? Cada parte dela, da menor cena à maior promessa, traça uma linha única, mostrando que o Deus de Abraão sempre planejou a comunhão. Este é o ponto em que a investigação se transforma em adoração. A ordem oculta de Melquisedeque já não está oculta. O que começou como um sussurro sob o céu de Abraão, agora está declarado diante de todas as nações. Mas se a história termina em revelação, ela também abre uma nova pergunta. O que esse sacerdócio eterno significa para nós? Se o sacerdócio é eterno, sua obra continua. E é aí que entramos. O povo cuja esperança repousa sobre um juramento que não pode ser quebrado. O juramento que Deus fez no Salmo 110, cumprido em Cristo, ainda ecoa sobre todos os que pertencem a Ele. Hebreus 7 diz que Jesus possui um sacerdócio permanente, por isso pode salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus. As palavras estão no presente.
O rei sacerdote ainda serve, ainda intercede, ainda conduz a humanidade ao trono da graça. Quando você ora em nome de Jesus, está dentro do alcance desse sacerdócio. A mesma misericórdia que Abraão viu em sombra, agora é uma realidade diária. A obra de Cristo não terminou na cruz. A ressurreição a transformou num ministério ininterrupto. Pedro disse de forma simples: vocês são raça eleita, sacerdócio real. Por meio de Cristo, você compartilha o chamado que antes era sagrado demais para ser tocado. O Espírito do Deus vivo escreve sua lei dentro dos corações, criando um novo tipo de sacerdote, pessoas comuns carregando um propósito divino em dias comuns. É isso que o juramento realiza. A permanência que garante a salvação também se torna o padrão de serviço, reconciliação, misericórdia, bênção. Cada ato de perdão ecoa sua voz. Cada refeição compartilhada em gratidão relembra o pão e o vinho daquele primeiro rei sacerdote. A história vai se estreitando, do cosmos para uma cidade, para uma pessoa, e agora chega mais perto ainda, chega a você. O mistério de Melquisedeque já não é uma lenda distante, ele toca a sua própria vida. Pense no que isso significa. Você não é espectador na redenção, faz parte do seu ritmo. O sumo sacerdote intercede, e você é convidado a participar dessa intercessão. O rei reina em justiça, e você é chamado a levar essa justiça para o seu mundo. A ponte entre Salém e Sião tornou-se uma ponte entre o céu e cada coração que crê. A igreja primitiva entendeu isso como herança viva. Apocalipse 1:6 celebra: ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Esse mesmo mistério encontra seu cumprimento em Cristo. Você é parte dessa linhagem. A história que você ouviu não é história antiga, é graça em tempo presente. O juramento ainda está de pé, a voz que o proferiu ainda chama. Isso muda a forma como você vê sua própria oração, sua própria misericórdia, seus momentos discretos de pacificação. A história de Melquisedeque nunca foi apenas sobre um encontro à beira da estrada. É sobre um juramento que ainda permanece, um sacerdócio que ainda fala e uma porta que jamais se fechou. O que começou com uma bênção solitária agora se estende por todas as eras, uma promessa divina ancorada na vida de Jesus Cristo. Quando Deus jurou por si mesmo que haveria um sacerdote eterno, ele colocou em movimento uma misericórdia que jamais se esgotaria. O sacerdote eterno está onde céu e terra se encontram, e sua intercessão não conhece interrupção. Se você ouvir com atenção, ainda poderá escutar essa mesma certeza, uma palavra de bênção do Altíssimo, chamando a criação de volta à paz. O pão e o vinho, um dia erguidos em Salém, encontraram seu cumprimento. A mesa está posta e a aliança está viva. O mistério de Melquisedeque sempre foi um projeto, uma silhueta preparando o caminho para o verdadeiro rei sacerdote. Em Cristo, justiça e paz se encontram e reinam juntas. O juramento está selado. Ele permanece firme através de cada dúvida e geração. A menor porta em Gênesis se abriu para o maior espaço, um santuário sem paredes, onde o sacerdote eterno ainda recebe todos os que se aproximam. Se algo nesta história tocou seu coração, se ela fez você enxergar a fé escondida ou a obediência silenciosa sob nova luz, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse lembrete hoje. Você nunca sabe até onde uma pequena verdade pode alcançar. Me conte nos comentários qual parte falou mais com você. E se ainda não se inscreveu, aproveite agora para fazer isso e ativar o sininho, para não perder o que vem por aí. Cada episódio é mais um passo no mergulho nos mistérios da Escritura e nas formas como Deus ainda fala através do silêncio. Obrigado por caminhar comigo nesta jornada. Que Deus abençoe você ricamente e que sua fé silenciosa, mesmo quando invisível, seja sempre lembrada na presença dele. Até breve.